Alô, meus queridos, bem-vindo a mais um Fala Doutor, onde o sabido aqui é você. O entrevistado de hoje, Dr. Demontier, graduado pelo UFC, não é lutador, apesar de ser um guerreiro, com residência em psiquiatria na Escola de Saúde Pública do Ceará, em psicanálise na AECCE do Brasil, especialização em psiquiatria infantil. O homem assume idade aqui dos problemas mentais que acometem o ser humano, aliás. E hoje nós vamos falar um tema muito importante, que é sobre o autismo, e para nos coauxiliar, nada melhor ou ninguém melhor do que essa pessoa fantástica aqui, doutora Graziele Alves, graduada em Direito pela Universidade FIS do Sertão aqui de Pernambuco, aqui de Serra Talhada, especialista em Direito Previdenciário e, eu vou dizer assim, muito especialista em direito da saúde, que também sabe muito com relação a essa questão do autismo e vai nos auxiliar nos direitos que essas pessoas também têm referente a esses problemas ou a esse problema que as acomete. Doutor Demontier, nome importado da França, o homem é uma sumidade. Olha, esses cearenses, os bichos são enxeridos, como diz a história. Diretamente da França aí, doutor Demontier Júnior, ou melhor, vou me corrigir, que ele disse aqui que é Dr. Demontier Aurélio. Exato. Bem-vindo, fica à vontade para falar sobre essa doença que acomete a várias e várias pessoas. A palavra está contigo, meu querido. Obrigado pelo convite de estar aqui com vocês, tentando explanar, passar um pouquinho de conhecimento para a população, principalmente num tema desse que é muito, vamos dizer assim, espinhoso, porque muitas das vezes tem muita para-informação, tem informação desencontrada em relação a esses transtornos, às vezes até levando a preconceito e estigmatização, e a pessoa passar o conhecimento mais prudente em relação àquele transtorno é excelente até para os portadores desses transtornos, para que não perpetuem, a sociedade não perpetue esse preconceito com essas pessoas. O transtorno do espectro autista, ele é um tema que está muito em moda hoje em dia, até porque ele vem sendo mais diagnosticado, ele vem ele está em pauta porque tem muitas pessoas que acabam descobrindo. Até teve uma atriz que, um tempo desses, acho que uns 15 dias atrás, saiu uma entrevista dizendo que ela tinha descoberto há pouco tempo que tinha sintomas autísticos, certo? E que tinha passado a vida toda sem ter esse diagnóstico, veio ter esse diagnóstico já numa idade maior. E isso acaba acontecendo, isso até é um questionamento da população. Por que é que hoje em dia se tem tantas pessoas com transtorno do espectro autista? A primeira resposta para isso nasce do nome, transtorno do espectro autista. O espectro, ele é uma palavra que ele carrega um significado de que é uma condição, uma coisa que não tem um local definido onde ela começa e onde ela termina. O espectro da luz, por exemplo, se você pensar no arco-íris, ele começa ali do anil, depois passa para o azul, depois passa várias cores, até chegar ao vermelho, e nunca você consegue ver direitinho onde é que começa o vermelho, onde é que começa o verde, onde começa o azul, certo? Então, o motivo de colocar essa terminologia dentro do nome do transtorno do espectro, é para mostrar que muitas das vezes tem pessoas que têm determinado sintoma num grau, outra tem determinado outro sintoma em outro grau, mas eles todos estão dentro do espectro inteiro do autismo, mesmo que o sintoma de uma pessoa seja bem diferente do sintoma de outra pessoa. O conjunto de sintomas seja bem diferente do outro. E é isso que leva a ter mais diagnósticos. Antigamente, a gente só dava o diagnóstico de autismo, não era transtorno do espectro, quando a pessoa tinha os sintomas bem puros, bem definidos. Então, a prevalência, antigamente, do transtorno do espectro do autismo,
ele girava entre 1, 2 em 1.000 pessoas. Hoje em dia, a prevalência, a última prevalência pontual mesmo, está girando em 1 para 59 da população. Então, é um transtorno, hoje em dia, muito mais comum, certo? E isso acaba gerando mais direitos, mas acaba gerando também mais estigma. Acaba se achando, não, hoje em dia todo mundo tem autismo. E não é assim. Tem critérios bem definidos para a pessoa ter um diagnóstico desses, que é um diagnóstico que é de um transtorno de desenvolvimento, né? Tem que ter na vida toda aqueles sintomas, não é uma coisa que a pessoa tem em algum momento pontual da vida. Agora, interessante o que você disse aí. Você falou de níveis. Existe essa classificação de nível? Ele é nível 1, nível 2, nível 3. Como é feita essa classificação? E como vocês conseguem, já que você disse que o espectro, que você não consegue definir quando começa, quando termina, quando vai, quando vem. Como é feita essa classificação? Você é nível 1, você é nível 2, você é nível 3. E quantos níveis existem nessa classificação do espectro autista? Desculpa. Os níveis, eles são mais de acordo com o impacto funcional daquele paciente, certo? Então, leve, moderado e grave, 1, 2 e 3, os níveis, certo? E ainda tem uma outra classificação paralela que entrou na última CID, né, na CID-11. CID é a Classificação Internacional de Doenças, que entrou na CID-11, que é com ou sem deficiência intelectual, certo? Aqui já é um ponto bem interessante, porque muitas das vezes a gente associa, e esse é um dos estigmas grandes do transtorno do espectro autista, que a pessoa tem um déficit cognitivo, que a pessoa tem uma dificuldade de aprendizado. E em vários casos, em muitos dos casos, não tem, certo? A pessoa tem dificuldade de interação social, a pessoa tem dificuldade de comunicação, a pessoa tem os seus interesses restritos, repetitivos, mas ela aprende muito bem. Tanto é que antigamente tinha um diagnóstico que hoje em dia está dentro do transtorno do espectro autista, que era a síndrome de Asperger, que parecia que o que dava a entender é que aquela pessoa era mais inteligente do que das outras pessoas. Quando você vai fazer o teste QI mesmo, sabe? O coeficiente de inteligência, você vê que aquela pessoa não tem um QI tão acima das outras pessoas. É porque ela tem um interesse maior em determinada coisa e naquilo ali ela é extremamente mais inteligente do que os outros. É como se fosse um hiperfoco. Exatamente, é bem parecido com o hiperfoco. O hiperfoco é mais associado ao TDAH, mas é um sintoma típico também do transtorno do espectro autista. E já os níveis, nível 1, 2 e 3, já na CID leve, moderado e grave, de acordo com o impacto funcional. Isso aí realmente é difícil de você quantificar, mas é aquela pessoa que consegue fazer suas atividades direitinho sem ter nenhum problema maior, certo? Na interação social, no aprendizado, na escola, que não necessita de muitas ferramentas a mais, esse daí é o leve, certo? Já aquela pessoa que necessita de mais ferramentas, mas consegue fazer todas as coisas que as pessoas que não têm aquele transtorno do espectro, esse daí seria o moderado, que precisa de algumas ferramentas, precisa de algum apoio a mais, precisa de uma terapia a mais, é o moderado. Já o grave, a pessoa mesmo com essas ferramentas ainda tem algum impacto funcional. Ela ainda tem uma dificuldade maior de conseguir aquelas mesmas metas, de atingir aquelas mesmas notas, o 7 da escola, o 6 da escola, certo? Numa criança, por exemplo, de conseguir bater as metas no trabalho, de progredir no trabalho. E isso é realmente difícil de ser mensurado. Muitas das vezes é mensurado de forma melhor até por psicólogo do que por psiquiatra. Interessante isso. E outra coisa, como é feito o diagnóstico? Como é que você chega? É numa primeira consulta que o cara chega. Você é autista. Porque você precisa das ferramentas. E depois eu quero saber, já emendando uma pergunta na outra, você fala sobre ferramentas. Uhum. E que ferramentas são essas que você coloca aí para identificar ou para classificar aquela pessoa que tem o espectro autista nos níveis 1, 2 e 3? São 3 níveis no caso? Isso, por alto, sim.
Porque, assim, cada um dos níveis tem com ou sem deficiência intelectual, certo? Deficiência intelectiva. Então é quase 6 níveis. É Tem como se nível fosse 1, 2 6 e 3 Exatamente. com, e 1, 2 e 3 sem. Exatamente. As ferramentas que a gente diz, na verdade, tem ferramentas diagnósticas em escalas, mas as escalas para se mensurar, por exemplo, capacidade verbal, capacidade de cognição, capacidade de memorização, quem tem treinamento são os psicólogos. Essas ferramentas psicométricas, como a gente chama. Na grande maioria das vezes, são os neuropsicólogos, certo? Que fazem essas testagens. Tanto é que, na grande maioria das vezes, quando a pessoa tem uma suspeita de diagnóstico dessas, a gente encaminha para um neuropsicólogo para fazer essa testagem. É uma testagem que acaba sendo até relativamente cara, extensa, demora várias e várias sessões, vários e vários turnos, e depois vem com um calhamaço de umas 20 folhas explicitando cada um dos impactos que aquela criança, que aquela pessoa tem. Até por conta disso, na grande maioria das vezes, não se tem diagnóstico na primeira consulta. Alguns diagnósticos ainda podem ser dados na primeira consulta. Tem gente que vem com os sintomas muito claros, certo? Que aí a gente já dá uma hipótese diagnóstica muito clara. Mas como eu disse, é um transtorno do desenvolvimento. Então, o mais prudente é que você espere o desenvolvimento daquela pessoa para ver se aquilo ali se mantém, certo? Até porque tem inúmeros diagnósticos psiquiátricos que vão simular os mesmos sintomas do transtorno do espectro autista e que são diagnósticos e que são transtornos episódicos, que a pessoa vai ter por um tempo e que depois não vai ter mais. Um dos grandes diagnósticos na infância que causa isso é a depressão infantil. Então, muitas das vezes, a criança com depressão infantil, você vem lá e a mãe diz, olha, eu acho que ele tem autismo, porque ele tem isso, isso, isso e isso. Aí você faz uma pergunta crucial. Ele tem isso desde quanto tempo? Aí a mãe diz, não, ele tá com isso há 3, 4 meses, desde que eu me separei do pai dele. Pronto. Aí você vê que aquela sintomatologia que bate quase inteira com o transtorno do espectro autista... Na verdade, é uma depressão que foi ocasionada por um fato que de por um evento desencadeante. Exato. E ainda tem também outros fatores, como, por exemplo, eu como mãe, eu converso muito com outras mulheres e sempre vejo elas falando, minha filha começou a andar um pouquinho mais tarde, começou a falar um pouquinho mais tarde. E às vezes a gente vai ver, tem a questão da prematuridade. Exatamente, exatamente. Um dos diagnósticos diferenciais bem que a gente tem que pontuar bem é exatamente os diagnósticos de desenvolvimento secundário a eventos do parto. Entendeu? Então, muitas das vezes, prematuridade, muitas das vezes hipóxia neonatal vai causar uma diferença no desenvolvimento motor, no desenvolvimento cognitivo, no desenvolvimento da fala daquela criança, só que muitas das vezes aquilo ali vai ser corrigido com o passar do tempo. Sim. Tá entendendo? Eu tô com uma dúvida aqui. Tu falou o nome hipóxia. O que é hipóxia? Hipóxia é falta de oxigênio na época do parto, tá entendendo? Vendo, pessoal? Eu acho que vocês também que estão assistindo... Me corrija se eu estiver errado, é mais como em parto normal, né? Porque Exatamente. Fica aquela pressão no crânio do bebê. E aí é onde altera o batimento cardíaco. Exatamente. Né? Meu amor, você tá quase uma doutora também, viu? Muito a parto normal. Daqui a pouco, porque eu não sabia o que era hipóxia, desculpe minha ignorância, mas eu não sabia, por isso que eu perguntei. Eu acho que os ouvintes também que estão aí nos assistindo iriam ficar com essa dúvida. Exato. Pessoal, aqui, como eu disse, o sabido aqui são vocês vão ficar sabido em tudo, porque aqui a gente vai tentar debulhar aqui nosso querido palmeirense sofredor. Só tem esse defeito, o homem é uma sumidade defeito, na psiquiatria, não. mas tem esse defeito de ser palmeirense, aí, né, sou flamenguista. Isso aí a gente releva. Mas a gente deixa de lado, viu? Ninguém é perfeito. A gente aceita, a gente acolhe também, tá? Beleza? Mas voltando aqui ao tema, que é bastante interessante, que nós temos muitas dúvidas. Você até respondeu aí, de uma maneira emendada, como diz o Matuto, se tinha alguma doença que é correlata, né? Que é muito parecida. Eu vou usar um termo mais popular, que era parecendo uma prima, mas que na verdade não era, como a depressão infantil. Existe mais alguma que leva você a se confundir?
diz, não, meu filho, meu primo, meu conhecido tem autismo, mas na verdade é uma outra patologia que pode levar a esse diagnóstico errado, equivocado. Uma eu acabei já dizendo em parte, que são esses eventos do periparto, quando eles têm algum problema maior, que acaba causando lesão permanente cerebral, certo? Que aí quando você faz uma ressonância, quando você faz um estudo neurológico mais adequado, ele acaba evidenciando uma lesão que vai permanecer na vida toda, e isso acaba gerando o diagnóstico de déficit intelectivo, que normalmente chega a ter também a alteração no desenvolvimento motor daquele paciente, que isso no transtorno do espectro autista não tem. A pessoa, um dos grandes, uma das coisas que fazem com que a pessoa já tenha uma interrogação grande de que aquele paciente tenha transtorno do espectro autista é ter o desenvolvimento da fala, o desenvolvimento social alterado com o desenvolvimento motor normal. Uma das perguntas que a gente faz lá é: começou a andar com quanto tempo? Aí não, começou a andar com 1 ano. Começou a falar com quanto tempo? Não, começou a falar só com 2 anos para lá, entendeu? E isso já faz com que a gente acenda uma luzinha, certo? Acenda um alerta para que seja transtorno do espectro autista. Só que o paciente que tem déficit intelectivo, ele vai ter atraso de desenvolvimento motor, atraso de desenvolvimento da fala, mas normalmente as pessoas prestam atenção mais no atraso de desenvolvimento na fala. Isso é uma das coisas que acendem o alerta para a gente, até porque é bem comum que, por características genéticas, por características familiares, tenha pessoas que é uma característica familiar de que aquela família começa a falar mais tarde, certo? Tem muita gente que a família toda já fala mais tarde, certo? Só que já o paciente com um transtorno do espectro autista, ele vai começar a falar mais tarde, mas ele vai começar a falar com algumas características típicas do autismo. A ecolalia, certo? Que é você falar repetidamente aquela mesma coisa, certo? Falar várias vezes, xícara, 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 tá entendendo? Porque uma das coisas que dá o diagnóstico do transtorno do espectro autista é o comportamento restrito, repetitivo. Tem uma coisa interessante, tu falando sobre colalia, né? Ecolalia. Ecolalia. Tem uma patologia... Mais outra pro seu vocabulário, né? Mais outro vocabulário. Anota aí, ecolalia. Tem uma outra patologia, não tem nada a ver com autismo, mas que o cara repete, síndrome Tourette. 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 É outra língua, eu não sei nem dizer qual é direito, mas eu acho que é Tourette. E o cara fala, e aí, tudo bem? Tudo bem. Ele se confunde um pouco com essa ecolalia, né? Tinha um autor que tinha esse transtorno, né? Oi, tudo bem? Tudo bem? Eu só não me lembro que ele falava assim e repetia. E que isso também causa um certo desconforto para aquela pessoa que... A síndrome de Tourette é como se fosse um tique, certo? E que é bem comum também nos pacientes com transtorno do espectro autista. Aí é que uma coisa puxa a outra. Exato. Né? É um detalhe que eu ia dizer um pouquinho mais na frente, mas é mais ou menos isso. Muitas das vezes a pessoa com transtorno do espectro autista, ela também tem sintomas de várias outras síndromes, de vários outros problemas, inclusive de TDAH, certo? Inclusive de... Boa. Pronto. Só fazendo um parênteses na sua fala, eu pego muito no meu dia a dia laudo que tem lá o TEA, né? O espectro autista e TDAH. Exatamente. E, assim, é muito comórbido. Na minha ignorância, né? Meus 2 neurônios lá, eu achava que todos os sintomas do TDAH estariam sendo abrangidos pelo autismo. E aí eu perguntava por que o médico colocou Exato. esses dois. Mas é verdade. É uma repetição desnecessária, mas na verdade pode não ter, né? Você pode ter o TEA, pode não ter o TDAH. Exatamente. Mas pelo que vocês estão explicando, o cara pode ter os dois, né? Pode. Tem o autismo, tem TDAH. Mas isso que tu disse é assim mesmo. Na grande maioria das vezes, a pessoa que tem TEA, ela tem também sintomas do transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, TDAH. Mas quando esse TDAH ele tem um nível tão grande que você vê que aquilo ali sobressai além do que seria esperado para o TEA, aí você consegue dar o codiagnóstico, certo? Tanto é que também o paciente que é para ter déficit intelectivo, teoricamente ele não é para ter transtorno do espectro autista. Mas mesmo assim você pode dar o codiagnóstico. Você vê um paciente assim, tirando só por esse exemplo, um paciente que
com o transtorno do espectro autista, ele andaria com 1 ano, falaria com 2, certo? Só que imagine um paciente que começou a andar com 2, mas veio falar com 4. Então você já vê que ele tem o atraso no desenvolvimento motor e da fala, mas o atraso da fala ainda é maior ainda do que o esperado pelo déficit intelectivo. Isso aí sim, por alto. Porque você ainda vai ver os sintomas do déficit intelectivo, mas os sintomas do TEA, eles vão ser mais fortes, mais sobressalentes do que o que seria esperado naquela outra síndrome. Para vocês verem como é um diagnóstico realmente espinhoso, Complexo. complicado. Interessante, a gente vai entrar... Inclusive, né? Pronto. A gente vai entrar nisso aí, nessa questão da... Como você acabou de falar, é um diagnóstico espinhoso e, pelo que você disse, custoso. Tanto custoso com relação à questão de tempo, para conseguir identificar e fechá-lo, como custoso na questão de descobrir. Como é isso? Você falou, em parte, como era o processo, mas uma outra pergunta é como é feito o tratamento, cara? Pronto. Fecha o diagnóstico, você tem. Como é feito o tratamento dessas pessoas? Eu lembro até... Acabou que eu não terminei a resposta quando tu perguntou ferramentas, mas as ferramentas, quando a gente fala, são exatamente as ferramentas terapia, certo? São as terapias que a pessoa precisa fazer que fazem o tratamento. Porque assim, quando a gente pensa num transtorno psiquiátrico, a gente até pensa muito em medicação. Mas o transtorno psiquiátrico, na imensa maioria das vezes, ele precisa de tratamentos multidisciplinares, certo? É muito difícil que você consiga, algum transtorno, fazer o tratamento só com só medicamentoso. Mesmo que a gente pegue um dos transtornos que é o protótipo do tratamento medicamentoso, assim, o transtorno que é mais de crise, esquizofrenia. Mas aquele paciente, ele vai necessitar de psicoterapia para aprender a lidar com os próprios sintomas, para aprender a lidar com a necessidade de tratamento, com o impacto financeiro, social, de estigma que a sociedade vai impor em cima dele, entendeu? Então, no transtorno do espectro autista, já vira o contrário. O tratamento medicamentoso é o mínimo. Na grande maioria das vezes, nem é necessário. O tratamento para o transtorno do espectro do autismo, ele é com terapias. Na grande maioria das vezes, com fono, para conseguir você chegar ao nível de fala muito parecido com a pessoa que não tem aquele transtorno. Terapia ocupacional, que é para você conseguir fazer com que o paciente ele não exiba tantos sintomas de prejuízo na interação na interação neurosensorial, que um adendo. Paciente com transtorno do espectro autista, ele não consegue entender direitinho as sensações que vêm para o corpo dele. É por isso que muitas das vezes o paciente com transtorno do espectro autista, ele não gosta de comer coisa melada, comer doce, comer sorvete. Ele trisca num bolo melado, num chantilly, ele odeia, certo? O paciente com transtorno do espectro autista, ele sente esquisita a sensação do chão triscando no pé dele. É por isso que muitas das vezes o paciente com transtorno do espectro autista, quando ele começa a andar, ele anda na ponta do pé. Entendeu? Então, o terapeuta ocupacional é que vai entrar muito nessa seara de equilibrar essas sensações do corpo, certo? Outra coisa que vai ser necessária é a psicoterapia, principalmente com ABA, certo? Terapia ABA. Exatamente. Agora, deixa eu só fazer um adendo na sua fala novamente. Quem é que prescreve a necessidade da terapia para esse paciente? Aí é o psiquiatra. É o médico, é o que a gente vive falando, né? Quem prescreve tratamento é médico, porque plano de saúde tem o hábito de limitar. Ele acha que aquele paciente tem que ter só 10 horas de terapia, só 20 horas, e limita, corta. Exatamente. Tá lá o paciente em tratamento e do nada é cortado, é interrompido o tratamento dele. E não é respeitado o que o médico ali prescreveu. É interessante porque isso é até muito medicalocêntrico, né? De centrar muito no médico, mas a ideia é que os próprios terapeutas conseguissem fazer essa gerência da sua terapia, certo? Muitas das vezes a gente faz essa gerência junto com o
o terapeuta, certo? Com o psicólogo, com o TO, com o fono, certo? A gente avaliando a evolução do paciente. E aí a parte do médico vai entrar muito nesse ponto. Avaliando a evolução do paciente. E a última terapia que também é muito necessária é psicopedagogo, certo? Que vai ser interessante, porque aquele paciente ele vai ter muitos impactos no aprendizado escolar, certo? Então, o psicopedagogo ele tem que arranjar, ele tem que formular meios para que aquele paciente ele consiga aprender de uma forma mais próxima que as outras crianças, porque o ensino da gente ele é feito para crianças neurotípicas, como a gente chama, entre aspas, normais, exato. Então, para as crianças que têm diferenças, aquele ensino de ficar sentado na cadeira, passando matéria ali, dizendo e a pessoa copiando no caderno, dificilmente a pessoa com transtorno do espectro autista vai entender. Vai assimilar de uma forma completa. É isso que às vezes faz com que a gente entenda, a gente imagine que todo paciente com transtorno do espectro autista ele vai ter dificuldade de aprendizado, ele vai ter déficit cognitivo. Mas não, muitas das vezes é déficit de aquisição de conhecimento, porque o conhecimento é baseado na comunicação, na verbalização, na socialização. Você tem que escutar o professor, você tem que perguntar para o professor. E uma pessoa que não se comunica direito com o mestre, com o professor, como é que ele vai fazer isso? É por isso que tem também a grande necessidade, muitas das vezes, de mediador escolar, monitor escolar. Que inclusive é um direito, né? Tanto escola particular como escola pública tem que ter um professor auxiliar. Exatamente. Também é chamado de tutor. Exatamente. Ali acompanhando aquele aluno. E isso não pode nem acarretar no aumento da mensalidade da escola, né? Muita gente não sabe, acha que é um favor que a escola está fazendo, não sabe se pode pedir, se vai acarretar no aumento da mensalidade. E não, é um direito garantido às pessoas com autismo. Exatamente. É exatamente dessa forma. Aquele tutor, aquele mediador, ele vai tentar interpretar, mediar o conhecimento que o professor está passando para a sala inteira e reforçar aquele conhecimento para aquela pessoa, para aquele aluno específico. Fazendo uma ponte entre ele, o professor, os alunos. Tem uma dúvida aqui. Esse tutor e mediador, quem fornece no momento do tratamento? Eu não sei se é para você ou se é para a doutora aqui. É o plano de saúde? É contratado quem prescreve é o pais? médico, né? Porque quem define tratamento, mais uma vez falando, é médico. E aí, às vezes, a mãe, inclusive, acha que tem direito, a escola acha que não. Não é nem a mãe nem a escola que define, é o médico. Exatamente. Quem define o acompanhamento do professor auxiliar para um autista é o médico. Um médico define, mas aí, e quem fornece? A escola. A escola que seja ela pública ou Exatamente. particular. É por isso que esse é um dos grandes problemas. No público, aí você, na grande maioria das vezes, você prescreve, aí a Secretaria de Educação do município diz, não, já estou com minha cota cheia de mediadores exato, aqui no meu ensino. Então, eu vou ter que esperar, eu vou ter que selecionar quais os pacientes que são mais impactados para eu poder colocar. E você me lembrou até de outra coisa, que matricular uma criança que tem escola não é cota, não. Não existe, tipo assim, olha, eu já tô com 2, 3, 4 autistas aqui, eu não cabe mais. Não tem essa de não caber, tá? Ele tem que ser matriculado como um aluno regular, não tem essa de cota, não. Se chegaram 10 alunos lá com autismo na escola querendo se matricular, ela tem que colocá-los lá e como professor auxiliar. Isso é muito importante a gente falar, né? Porque é um assunto que precisa de mais visibilidade. Muitas pessoas ainda não conhecem os direitos, acham que é pedir, é favor, e não é, gente, é direito. E se caso a própria escola, agora é para ela, se caso a escola impedir ou disser que não tem o professor auxiliar ou o mediador, o que é feito? Secretaria da Educação, certo? Segundo o Ministério Público ou procurar um advogado. Certo, sendo ela pública ou privada? Pública ou privada. Entendi. Até completando, reforçando o que Graziele falou, é exatamente desse jeito. Teve até época que tinha escolas que queriam aumentar a mensalidade de determinados alunos porque ia ser necessário. Absurdo, né? Exato. Ou eu vi escolas que
reunião de pais e mestres diziam que se matriculasse aquele aluno e que fosse fornecido um tutor para ele, ia ter que aumentar a mensalidade de todos os alunos. Aí, isso aí é que é pior, porque aí ia gerar Essas escolas estavam precisando de um setor jurídico, não estava não? Mas aí, no caso, força um preconceito Exatamente, com a um pessoa estigma. que tem a questão do autismo. Outra pergunta. O autismo é uma pergunta ignorante, viu? E a pessoa leiga mesmo tem cura. Bom é que o Vitor não tem medo e nem vergonha de perguntar nada, viu? É lógico, eu tenho que perguntar porque assim como eu, existem outras pessoas que também têm essa ignorância, Sem dúvida. que têm essa falta de conhecimento e muitas vezes se reporta de forma equivocada, sem saber a dor que aquela família que possui a pessoa com autismo e que não sabe lidar. Às vezes, a pessoa que é de fora comete até um certo preconceito ou se dirige de forma equivocada pela ignorância mesmo, porque não sabe como se portar, não sabe como se direcionar, não sabe como classificar na questão de nível. Isso para mim é novo, certo? A questão de nível 1, nível 2, nível 3. Aliás, vou até com ou sem Exato. o déficit intelectivo, outra palavra para o dicionário. É porque déficit intelectual, ele carrega Esse homem vai sair daqui hoje sabido, viu? Ele carrega um pouco de preconceito, um pouco de estigma também. A gente tenta mudar esses nomes para fugir desse... E aí, desse meu estigma. amigo Vitor, você viu aí, déficit intelectivo. Essa é nova, né? Para mim é nova. A gente sempre aprende muito aqui com os nossos convidados. Como eu disse, o sabido aqui são vocês. E você aí que tá absorvendo toda essa informação. Enfim. E assim, uma pergunta, como eu disse, que é um pouco ignorante no sentido do saber, mas tem cura? Cura, não. Tem controle. Como a grande maioria das doenças e, no caso, da psiquiatria, dos transtornos, certo? A psiquiatria ainda é beneficiada porque existem inúmeros transtornos que realmente têm cura. Depressão, ansiedade, certo? Transtornos psicóticos transitórios, eles têm cura mesmo, mas a grande maioria das doenças não tem cura. A gente aprende por alto que as doenças elas devem ser curadas, que você vai para o médico procurando a cura, mas na grande maioria das vezes você procura controle. Porque, fazendo uma separação bem grosseira das doenças, as doenças infecto-contagiosas elas têm cura, certo? Na grande maioria das vezes. Ou você vai, alguma coisa limitada, você extirpa ali, faz uma cirurgia, pronto, curou, certo? Mas na grande maioria das vezes, as limitações do corpo, elas geram as doenças. A pessoa tem alguma função de alguma parte do corpo que ela não consegue fazer por si só, e você precisa de uma medicação, você precisa de um tratamento, você precisa de um acompanhamento para suplantar aquela incapacidade, entre aspas. Que falar incapacidade dentro de uma explanação do transtorno do espectro autista é bem complicado, porque você acaba ligando ao autismo como sendo uma incapacidade, mas não é. Mas imagine uma hipertensão arterial sistêmica. Seu corpo é incapaz de manter a sua pressão arterial no nível adequado todos os dias. E aí você precisa comer menos sal, você precisa fazer atividade física, você precisa, às vezes, até tomar medicação. Então, na grande maioria das vezes, você tem controle. Só que, para os transtornos mentais, não ter cura em relação ao transtorno mental é uma coisa muito estigmatizante. Antigamente, transtornos que não tinham cura mentais, o que é que você fazia? Você isolava da sociedade. Hoje em dia, não. Você controla, trata e você mantém aquela pessoa com o seu nível de funcionamento para fazer tudo normal. Ou, na grande maioria das vezes, normal. Sabe o que é interessante isso que você falou? Que eu tava lendo esses dias, tem empresas. Porque, assim, toda empresa que tem mais de 100 funcionários, ela é obrigada a destinar um número de vagas ao PCD, certo? E aí, recentemente, o autismo ele entrou no rol de deficiências, né? E aí tem empresa fazendo o quê? Pega lá o seu número de vagas destinada ao PCD e coloca só o autista. Doutora, explica pra gente o que é PCD. Pessoa com deficiência. Muito bem, traduz que quando você vai falar em sigla aqui, o pessoal não vai entender o que é isso, não. PCD é a abreviação da frase pessoa com deficiência. Muito porque bem. não se usa mais o termo
portador de deficiência, né? É pessoa com deficiência. Então, PCD. E aí, o que acontece? Tem empresa destinando as suas vagas de PCD exclusivamente aos autistas. Por quê? Porque a capacidade deles de absorver regras ali, procedimento, esse foco é fantástico. E eles acabam tendo uma produção acima da média do outro funcionário padrão. Entendeu? Então, assim, hoje até as empresas, graças a Deus, assim, tá tendo mais... Como o autismo está sendo muito mais debatido, as empresas estão se preparando para recebê-los, né? Exatamente. Estão, inclusive, querendo contratá-los, porque eles direcionados para uma função ali, né? Aquela história que a gente sempre fala, a pessoa certa na função certa. Eles acabam tendo um rendimento excelente. Exatamente. A gente fala, Abel Diniz, quem falou isso numa entrevista, foi até no podcast o Primo Rico, que diz o seguinte: para você tocar uma empresa, você coloca o motorista e as pessoas assentadas nos locais certos e deixa o ônibus tocar, porque ela vai andar sozinho. Isso que a doutora falou merece até palmas. Parabéns, doutora. Muito obrigado pelas explanações. Exemplo, aquela série da Netflix que a gente assistia, que é uma advogada Exato. que tem autismo, da senhorita U, né? Senhorita U. Eu só esqueci o nome da série. Acho que é Advogada Extraordinária? Não. A gente cola aqui. Advogado Extraordinário. Vamos aqui colar, Nossa, vamos aqui. eu queria uma advogada daquela no escritório, viu? Vou fazer propaganda aqui da apaixonada por ela. Netflix. Quem não tá me pagando nada pra fazer isso, ninguém paga mesmo. Porque é patrocínio mesmo. A Netflix aumentou a nossa mensalidade e ele dando... Tá vendo aí? Pois é. Ou seja, senhorita U, advogado extraordinário, deixa eu ver aqui. Vamos ver aqui. Fantástica aquela série. Até recomendo, inclusive, pra quem ainda não assistiu. É uma advogada extraordinária. É isso mesmo. Você tá correta, a memória é impecável. Só uma pontuação. O paciente com transtorno do espectro autista, ele tem uma deficiência de socialização, às vezes de verbalização, certo? Porque é muito bom que a gente pontue isso, porque muitas das vezes as pessoas acham que o paciente com transtorno do espectro autista necessariamente ele tem que ter deficiência intelectiva. Sim, e muitas das vezes não é. E é exatamente por conta disso que foi necessário uma lei para garantir que os pacientes com transtorno do espectro autista eles tivessem todos os direitos que os pacientes que tivessem deficiência, certo? Por exemplo, transporte interestadual, tá? Que a pessoa tem passe livre, né? Exato. Pronto. Que eles tivessem acesso a isso também, porque acabava sendo... Nossa, são diversos direitos. Ó, eu consigo citar aqui fácil alguns que já preenchem a mão direita. Eles têm desconto na compra de carro, tem isenção de IPVA, desconto em passagem aérea, saque de FGTS, funcionário público tem redução da carga de trabalho sem prejuízo de diminuir também a sua remuneração. Salário. Então, assim, foi uma conquista gigantesca, eu acho, incluir o TEA dentro do rol de deficiências. São tantos direitos que a pessoa até desconhece alguns. Eu descobri um dia desse, tem a pessoa até um determinado nível de renda familiar e se fizer terapia em casa, tem direito a você reduzir ou não pagar a conta de luz. Até Sim, isso tem. Exato. Isso eu vim descobrir um dia desses. O não menos importante, o BPC LOAS, né? Que é o quê? Um benefício no valor de um salário mínimo destinado a essas pessoas. É interessantíssimo. Enfim, tem outras perguntas aqui que eu acho pertinentes a gente fazer, como essa questão dos direitos fantásticos, que o pessoal de fato desconhece, a questão da concessão do benefício de prestação continuada, ao chamado BPC LOAS, ao portador de deficiência. Esse nome é um nome dado pela lei. A gente não está dizendo que ele porta, né? Exato. Está dizendo que só que ele detém é uma deficiência diferente. Exatamente. Mas que a pessoa que de fato nunca contribuiu para o INSS, que a assistência social ela vai acobertar isso. Tá aí para isso, né? Mas tem outra coisa que estou curioso aqui. Tratamento. Para a gente conseguir fazer a inserção dessa pessoa dentro do meio social, para que haja essa melhora considerável, ou até mesmo controle da doença. É acessível ou ele é caro? Não, ele é extremamente caro. É exatamente aí que nasce a necessidade do BPC. É aí que nasce a necessidade de ter a redução da carga horária dos pais, certo? Porque imagine ser prescrito para aquele paciente que ele tem que fazer psicoterapia ABA uma vez por semana, que tem que fazer TO 2 vezes por semana, que tem que fazer fono 2 vezes por semana,
E, A rotininha puxada, né? exatamente. E é uma criança que não vai sozinha para aquela terapia. Não é uma terapia que vai para dentro da casa dela. Muitas das vezes, tem pais de pacientes meus que eles se especializam na terapia para eles poderem fazer dentro de casa porque fica mais cômodo para eles para não pagar ou então para não se deslocar. Mas a grande maioria das pessoas não consegue fazer isso, não tem uma graduação para isso, certo? Então acaba sendo muito dispendioso de tempo e de dinheiro, certo? Tanto é que até planos de saúde, eles tentam fazer centros para viabilizar isso, que naquele centro você tenha fono, TO, você tenha psicólogo com aba, você tenha psicopedagogo, tudo junto para até impedir que a pessoa tenha que ir para vários locais e tudo. Mas isso é uma realidade de exceção. Na grande maioria das vezes é bem difícil você conseguir juntar as cartinhas lá, você conseguir fazer com que aquela pessoa consiga fazer todas as terapias, ainda mais pelo SUS. Então, na grande maioria das vezes, é necessário um benefício assistencial para aquele paciente, exatamente porque muitas das coisas ele vai ter que fazer particular mesmo. Eu tenho uma pergunta. Eu tenho outra. Quem faz Papai. primeiro? Ei, papai, eu Pai. já. Eita. Ele roubou, colocou o dedo a Mas mais. o pior é que ela ganhou, né? E aí, papai, eu botei 2, 3. Ele colocou um dedo a mais pra que eu ganhasse. Exato. Show de bola, ganhei. Deixa eu te Sempre fazer as uma mulheres, pergunta. né? O que acontece muito? Eu São vou trazer- cavalheiros, são gentlemen. Obrigada. Eu vou trazer um pouco da minha realidade como advogada, né? O plano de saúde, ele consegue dar um retorno rápido quando você solicita as terapias. Só que muitas das vezes ele nega, né? Uhum. E aí a mãe atípica geralmente procura um advogado, entra com a liminar, ganha, resolveu e pronto. Uhum. E o SUS, que coloca na fila de espera? Eu tenho muitos clientes que ficaram em fila de espera 1, 2 anos. Recentemente, essa semana, me apareceu um que estava 2 anos na fila de espera. Eu quero saber qual o prejuízo após um diagnóstico para se começar essas terapias. Há prejuízo para a criança ou não? Como é que é? É um prejuízo. Explica aí que eu vou pegar a sua fala, recortar e mandar para os planos de saúde. Eita. É um prejuízo enorme, na verdade, porque você está tirando tempo daquela criança, certo? Você está tirando tempo em que ela poderia, ela tendo mais socialização, ela tendo mais fala, ela poderia estar fazendo amigos. Ela poderia estar adquirindo mais conhecimento na escola. Ela poderia estar percebendo melhor o amor que os pais têm dele. Imagine o tamanho do impacto desse no desenvolvimento total da criança. E o desenvolvimento humano, ele é uma bola de neve. Você aprende hoje a falar, para aprender a se comunicar com seus pais, para aprender a depois seus pais ir dizendo o que é o certo, o que é o errado, para aprender no futuro, você com o certo e com o errado, você conseguir desenrolar a vida, fazer as coisas da vida sozinho. Mas imagine você atrasar qualquer uma dessas etapas. É muito parecido com o desenvolvimento acadêmico, que você, lá atrás, se você não aprender como é que faz adição, você não aprende como é que faz subtração, você não aprende como é que faz multiplicação. depende da outra. Exatamente, é uma bola de neve. Então, você vai adquirindo conhecimento para adquirir conhecimento. Então, a socialização, a fala é exatamente assim, certo? Então, você atrasar esse processo, você está atrasando a vida da pessoa inteira, que poderia lá na frente, lá no futuro, ser uma vida muito mais, entre aspas, normal, que normal dessa forma não existe para ninguém, mas muito mais simples, muito mais fácil de se encaixar na sociedade por conta de um atraso desses numa terapia. Eu vou dizer, é um normal aceitável. Exato. É uma anormalidade que não é normal, aceitável, porque aquela pessoa de fato vai estar inserida ali de uma melhor forma dentro do seu meio. Exatamente. Outra pergunta, você acha que um salário mínimo referente ou advindo de um benefício assistencial, você acha que ele é suficiente para conseguir pagar ou conseguir todos esses tratamentos? E tem um que eu estou muito curioso, como essa terapia ABA, que vocês repetiram aí umas 2, 3 vezes, e eu acho que eu voei, mas eu queria entender como essa terapia ABA. Você acha que um salário mínimo a pessoa consegue ter ali eficácia no pagamento ou consegue ali ter os tratamentos necessários para ter esse desenvolvimento? Um salário mínimo para isso não dá.
Não dá Chega nem perto mesmo. de dar. Aí é que tá, ainda mais por conta É porque, assim, o INSS, ele é extremamente idealista, né? Porque ele imagina que um salário mínimo dá para 4 pessoas viverem bem, né? Porque o quesito por alto da lei orgânica da assistência social é um quarto salário mínimo por pessoa, né? Então seria um salário mínimo para 4 pessoas. Isso aí não dá nem para uma família típica. Imagine para uma pessoa que vai necessitar de várias outras terapias, que os pais vão ter que passar menos tempo trabalhando, lidando com aquilo ali. Teve até uma época que estava se tentando mudar esse ponto de corte para um salário mínimo para 2 pessoas, né? Tem até umas jurisprudências para isso, mas não é nada fixo. Mas no final das contas, não chega nem perto de conseguir custear o tratamento de uma pessoa dessa. Um salário mínimo para aquela pessoa, ainda mais um salário mínimo para aquela pessoa e mais 3 dentro de casa para formar os quadros. Na verdade, embora a lei ela fala, né, que tem que ser 1/4 do salário mínimo por pessoa, graças a Deus hoje a jurisprudência, a justiça Exatamente. relativiza muito isso. Então, assim, o INSS realmente, você deu entrada lá, tem um salário na casa de 2 pessoas só, é corriqueiro, é comum eles negarem. O que a gente faz? Justiça, porque a justiça tem essa compreensão de que não, um salário para 2 ou para uma pessoa ainda assim não dá. E aí na justiça eles fazem uma visita na casa da pessoa para ver a questão socioeconômica e tudo mais, ver a vulnerabilidade dela aí. Como essa questão da terapia ABA? Me explica aí melhor como é essa terapia aí. Quem pode explicar melhor a terapia ABA é exatamente o psicólogo, que é quem faz esse tipo de terapia. Mas explicando bem por alto, a psicoterapia ABA ela é uma psicoterapia comportamental. ABA, em inglês, behavior, quer dizer comportamento, certo? Então é uma forma de, entre aspas, bem entre aspas, reforçar os comportamentos bons, assim como tentar diminuir os comportamentos ruins que aquele paciente vai ter. A terapia comportamental, cognitivo-comportamental, ela vai funcionar para todas as pessoas. Mas a terapia ABA, ela é uma terapia que ela é feita, que ela é idealizada para o paciente com transtorno do espectro autista. Pelo menos em seu início, certo? E por conta dessas diferenças de socialização, de comunicação. Então, é uma forma que você tem para passar para aquele paciente o que é que, entre aspas, deve ser feito, os comportamentos que devem ser reforçados, quando a gente diz reforçados, que eles precisem aumentar em frequência, e os comportamentos que devam ser diminuídos, aqueles comportamentos que a pessoa não deva manter, perpetuar, certo? O paciente com o transtorno do espectro autista, muitas das vezes, ele tem uma dificuldade de compreender as coisas. E pela dificuldade de compreender determinadas coisas, um não que o pai diz, um sorvete que não pode ser comido naquela hora, ele acha que é uma agressão àquela pessoa. E é difícil para você conseguir explicar isso, principalmente nos pacientes que têm um impacto maior. E é aí que o ABA entra muito bem. Ele vai tentar passar para aquele paciente da forma que ele entenda o que é o certo, o que é o errado, o que é que deve ser feito, o que é que não deve ser feito, entendeu? Então, é o que melhora muito o comportamento da criança. Se eu disse que o fono vai entrar muito na fala, o TO vai entrar muito na parte dele compreender o mundo e as próprias sensações, o psicólogo com ABA, os terapeutas que fazem ABA, eles vão conseguir melhorar muito o comportamento disruptivo, o comportamento impulsivo, certo? De agredir os outros, agredir às vezes a si mesmo, que é muito comum no paciente que tem transtorno do espectro autista num grau mais elevado, certo? Muitas das vezes, para você ver como é um transtorno que modifica mesmo o entendimento da pessoa, muitas das vezes ele bate em si próprio, ele morde a si próprio, ele puxa o próprio cabelo para tentar externalizar a sua raiva, certo? E é aí que o ABA vai entrar, que a terapia ABA vai entrar, exatamente para mostrar para aquele paciente o que é que deve ser feito, o que é que não deve ser feito. Entendi, demais. E o SUS? O SUS, ele fornece nessa equipe multidisciplinar todos os tratamentos necessários
para o tratamento, como é que eu posso dizer? Vou encontrar uma palavra para a melhora de vida para essa pessoa que tem o autismo? Fornecer, fornece. Não fornece para todo mundo que deveria fornecer, certo? Mas, por exemplo, até no município que a gente vive, tem todos esses profissionais necessários. Mas muitas das vezes esses profissionais acabam sendo sobrecarregados porque esses profissionais são para esse município e vários outros que não fornecem aquela assistência. Eu sou uma grande defensora do SUS, inclusive. Quem já precisou da assistência médica no exterior sabe que não existe no mundo nenhum sistema de saúde como o SUS. Porém, devido à grande quantidade de usuários, né, do sistema, o que acaba acontecendo é a demora na entrega dessa assistência, dessas terapias, né? Exato. É a demora, mas assim, ele tem, e é muito bom, inclusive, mas realmente a demora, e como Demonte já falou, essa demora acarreta um prejuízo muito grande, né? Uma pergunta agora é para a doutora aqui, e isso aqui é para a gente poder entender, e como essa questão que você disse aqui, em uma das suas falas, que a demora ou a fila de espera acarreta a negativa, onde a pessoa pode buscar aí os efeitos da justiça para conseguir o tratamento. E o que é considerado a demora desse tratamento? Quanto tempo é considerada a demora? Como é feita essa negativa? Porque não é um não explícito, dizendo, não vou lhe dar. É um não, aquele não moroso. O cara Velado, bota para né? cozinhar o galo. Como é feito isso? É exatamente isso que você já falou mesmo. O que acontece? Quem tem plano de saúde solicita, ou ele já nega de pronto, ou muitas das vezes você está em tratamento e ele interrompe o seu tratamento. Isso é uma negativa, certo? É uma negativa por parte do plano de saúde, a qual você deve procurar um advogado e judicializar a questão para resolver. E quanto ao SUS, o que acontece? O SUS não nega, ele não vai negar, ele nunca vai negar, ele não pode negar. Isso é um direito constitucional, inclusive, né? A assistência à saúde. O que acontece é que o SUS, muitas das vezes, ele demora a dar essa assistência e a própria demora é uma negativa, né? Mas o que é considerado demora? Quanto demora tempo é considerado? Meses. São meses. Um mês é considerado demora? Não, eu particularmente, obviamente, os médicos vão dizer que sim, tem que começar o tratamento de forma imediata, mas eu acho um mês uma demora bem razoável, tá? A partir de 6 meses, eu acho que já é uma demora desarrazoada e que precisa de judicialização, certo? Penso eu como assim, me coloco muito no lugar numa mãe atípica. Se eu tivesse uma filha, um filho com TEA, eu esperaria, eu acho que 6 meses ali. Se eu não conseguisse o tratamento em 6 meses, sem dúvida alguma, eu ia procurar outra forma de conseguir. Olha minha aleatoriedade aí aflorando. Por que mãe atípica? Por que essa nomenclatura? Já fui corrigido algumas vezes, inclusive por algumas mães atípicas, que eu sou conhecido como mãe atípica. De onde é que veio essa nomenclatura? Qual a origem dela? Por que esse nome? O nome atípico é exatamente para dizer que aquilo ali não é exatamente uma doença, certo? O nome transtorno que a gente usa até carrega o significado de que aquilo ali é uma diferença, certo? É uma diferença daquela pessoa em relação às demais. E é assim que deve ser tratado aquela diferença, certo? Porque a partir do momento que você diz que é uma doença, isso carrega muito estigma, isso carrega muito preconceito. A palavra atípica é exatamente para dizer que tem uma coisa que é mais típica, um desenvolvimento que é mais típico, e tem outros desenvolvimentos que são atípicos, certo? Que não são da mesma forma que os Qual dos dois é o padrão? Exato. Não é padrão, são diferentes. Exatamente. E é exatamente
em tolerar as diferenças que carrega o significado do atípico. Já o mãe atípica é para dizer que não é uma maternidade da mesma forma que as outras, que ela vai gastar muito mais tempo com aquela criança, que ela vai ter que gastar muito mais energia, que ela vai ter que aprender a lidar com aquelas diferenças daquela criança em relação às outras, que ela vai ter que buscar mais direitos, certo? Então é para também, entre aspas, elogiar a capacidade daquela mãe de levar uma maternidade muitas das vezes mais difícil do que das outras mães. É dar visibilidade, é dar luz, dar ênfase a essas mães que têm uma jornada um pouco mais exaustiva, porque como ele mesmo falou, né, esse corre de levar para uma terapia ABA, levar para TO, levar para fono, é pesada, não é fácil. Já ia fazer umas colocações aqui com relação à questão da dedicação. Toda mãe se dedica, mas a mãe no caso do autista, tem uma dedicação maior. Não vou mensurar amor, mas pelo fato de você se dedicar mais, você tem ali deve ser incomensurável o amor e o carinho que ela sente em estar ali para realizar o desenvolvimento e a inserção do seu filho dentro da sociedade. Estou me arrepiando com isso aqui, que de fato é uma coisa... É muito forte isso. Exatamente. E eu acho que a dor em saber, porque existe muito disso, você que acompanha, doutor, essa questão do fechamento, que no início eu vou falar que existe a dor, mas depois que passa a conhecer e ver o desenvolvimento do seu filho, aflora ali um amor incomensurável em saber da possibilidade daquela pessoa se inserir e ter uma vida considerável, normal. Exatamente. Dentro da normalidade deles, né? É muito comum que quando a gente acaba fechando um diagnóstico, a gente dá um diagnóstico desses, muitas das vezes a mãe, o pai acaba chorando, se emocionando, e é muito comum que nessa hora você tenha que fazer uma coisa que normalmente um acolhimento, né? Exatamente, um acolhimento, muitas das vezes uma coisa até um tanto mais simples, mais corriqueira da consulta médica, que a gente chama de psicoeducação, que é você dizer o que aquele transtorno é e o prognóstico dele. Porque assim, na grande maioria das vezes, o preconceito, o estigma, ele está dentro de todas as pessoas que não o conhecem. Então, quando você dá um diagnóstico desses para um pai, muitas das vezes ele vem estigmatizado. Ele vem com aquele preconceito dentro dele. E muitas das vezes você tem que corrigir para mostrar que não é o fim do mundo. Que não é um paciente que vai ser excluído da sociedade. Que não é um paciente que vai ser incapaz, certo? Que ele vai ter inúmeras capacidades muito próximas da normalidade, entre aspas, normalidade. Muito próximas do resto da população, que ele vai ter algumas diferenças, mas que ele consegue lidar com essas diferenças a ponto de fazer tudo, quase tudo, da mesma forma que as outras pessoas. Então, é bem comum que a gente tenha que realmente, como tu disse, acolher, que a gente tenha que mostrar que aquela sensibilização deles é normal, mas que muitas das vezes é motivada por uma visão até equivocada daquele transtorno que a gente está dando diagnóstico. Cara, é interessante isso. Você falou da questão do estigma, só para frisar aqui, sua profissão ou a escolha que você fez da sua especialidade ali em psiquiatria, ela por si só é um estigma. Exato. Eu não sei se hoje é assim, mas a época atrás, o cara não colocava nem na placa, porque todo médico tem o orgulho de colocar a sua especialização na porta, né? Doutor fulano de tal. O RQE, velho, não. Doutor fulano de tal, especialista em reumatologia. Ciclano de tal, especialista em doenças cardiopatas. Fulano de tal, nefrologista. Psiquiatra não coloca nem placa, nem nome. Ainda é assim, o cara chega lá, tem uma porta branca. Onde é a porta do doutor? Se tem aquela branca ali. Parece que o cara já vai entrando e muita... A ignorância de boa parte da população acha que só porque você está indo no psiquiatra, você já vai ser taxado como louco, aí desequilibrado emocionalmente e
e que a pessoa já não é assim. E existem muitas pessoas ainda ficam acometidas por determinadas patologias com receio de se tratar com um psiquiatra e de ter ali um pouco de sua dor controlada e perdendo de ter uma vida normal por conta desse estigma. Isso ainda existe? Existe muito. É comum que algum paciente venha ou algum familiar venha e diga, eu vou marcar uma consulta com você. E depois, véspera, 2 dias antes, o paciente não quer ir, porque ele diz que não tá louco, que não tá doido pra ir, certo? Eu sou doido, né? Exatamente. Com certeza não está. E é interessante que até mesmo quando o próprio paciente diz, não, é porque eu descobri que eu sou doido, eu digo que não é para utilizar esses termos, louco, doido, porque eles acabam carregando um sentido da psiquiatria antiga, da psiquiatria, entre aspas, sanitária, que era em que você excluía aquela pessoa, você levava para ficar num manicômio pelo resto da vida, excluído da sociedade. Esse é o temor que as pessoas têm em ter um diagnóstico, que até um tempo desse, até 50 anos atrás, até 80 anos atrás, era assim. Então, é muito comum ainda nos meios mais à margem da sociedade, é muito comum ainda nos pacientes que são mais antigos, são mais idosos, que eles carreguem esse estigma, esse medo, certo? Então, na grande maioria das vezes, quando a pessoa entra em contato, que vê que a grande maioria dos transtornos são transtornos episódicos, depressão, ansiedade, a pessoa é tratado, faz uma psicoterapia, fica melhor do que o que estava antes, porque o ideal era que todo mundo fizesse psicoterapia. Se todo mundo fizesse psicoterapia, a sociedade como um todo era consideravelmente melhor. Tem um meme na internet que fala até assim, né? Gente que não faz terapia, como é que é? Gente que não faz terapia acaba colocando outras pessoas em terapia. Fazendo o que os outros precisam. Escuta... Terapia é vida. Eu acho assim que todo mundo deveria ter acesso, sabe? Exato. É como saúde e educação. Exatamente. Todo mundo deveria ter acesso à terapia. Eu acho que a gente qualificada. chega lá ainda, viu? Exatamente. A escuta qualificada, que você tá ali e não vai ser julgado por nada que você fale. A pessoa tá para lhe escutar. Vai ser compreendido, né? Exato. Doutor, para mim, sensacional sua participação aqui, mas... eu tenho uma pergunta, calma, não acaba não. Pergunta que eu tenho outra aqui, mas não é nem minha, é um amigo que mandou eu acabei de receber a mensagem aqui, mas no final eu faço. Deixa eu só fazer uma pergunta, que eu tava comentando isso com o Vitor hoje e me ficou essa curiosidade. Tem diferença do autismo na mulher e no homem? Tem e não tem. A diferença básica é que o autismo na mulher, na grande maioria das vezes, ele é um autismo atípico, certo? Agora no homem curioso. O que é um autismo atípico e um típico? Lá vem ele as curiosidades. A grande diferença entre homem e mulher é porque na maioria das vezes homem tem mais autismo. O diagnóstico de autismo é mais dado em homens do que em mulheres. Como a fibromialgia, que é mais recorrente em mulheres? Exatamente. Entendi. Exatamente. Mas tem uma coisa que a gente chama de patoplastia. Toda vez que a gente tem um transtorno, certo? Ele se apresenta naquela pessoa de acordo com algumas características que ela já tinha antes, certo? Então, na mulher, normalmente, o autismo é mais atípico. Quando a gente diz transtorno do espectro autístico, o autismo típico é um deles, certo? Tem o autismo atípico, tem o transtorno desintegrativo da infância, tem a síndrome de Asperger, certo? O autismo atípico é quando ele não tem todas as características bonitinhas do autismo, certo? Déficit de verbalização, déficit de comunicação, déficit de socialização e interesse restrito ou repetitivo, certo? Essas seriam as 3 de base do autismo típico. Quando não tem uma dessas características, aí você chama de autismo atípico, ou quando essas características são mais veladas. Só que aí tem um problema essencial no diagnóstico de autismo em mulheres. A mulher ser mais recatada, a mulher ser mais quieta, é aceito e valorizado pela sociedade. Então, muitas das vezes, uma mulher com algum nível baixo, algum nível muito leve de transtorno do espectro autista... Passa despercebido. Não, é uma mulher recatada.
Ah, é a filha que eu sempre quis ter. Olha como ela é quietinha. Já o homem ser quietinho demais, aquilo ali salta aos olhos. Porque o homem, ele tem que ser, pela sociedade, agressivo. Ele tem que ser expansivo. Ele tem que ser proativo. A mulher não. Teoricamente, é para ela ser reativa. É para ela ficar ali quieta no canto dela, enquanto o homem é a cabeça da casa. Certo? Então, muitas das vezes, o diagnóstico na mulher, ele é mais despercebido, porque você acha que aquilo ali é o comportamento normal que as mulheres deveriam ter, né? Pelo menos as mulheres numa visão mais antiga da sociedade, né? Ser mulher não é fácil. Até no diagnóstico de autismo, ela sofre, tá vendo? A mulher é a luz do mundo, já dizia o filósofo. Vocês trazem a vida, vocês são as flores, vocês são demais. Muito bem. Veio de uma mulher, casado com uma mulher, tem uma filha mulher. Exato. Não dá pra esperar nada menos de você, Vitor Hugo. Sou um cara iluminado. Graças a Deus, Papai do Céu me presenteou com essa dádiva divina, que é a mulher sempre está ali rodeada. Mas ele valoriza muitas mulheres. Enfim, doutor, quero agradecer demais a sua presença aqui, compartilhar a sua sapiência. Esclarecimentos fantásticos com relação a essa doença que está tão aí em voga, que assim está presente na casa de muitas pessoas aí, e que também está presente a ignorância da população ou a falta de conhecimento com relação a essas pessoas que têm o autismo. Queria só agradecer. Foi esclarecedor os seus dizeres. Foi uma aula, né? Uma aula, foi fantástica. Aprendemos fantástico um bocado. Mesmo. Obrigado. De coração, queria agradecer. Você é um cara que tem várias especializações, vários conhecimentos, e a gente vai explorar mais aqui em uma outra oportunidade, falando de outros transtornos psicológicos que as pessoas também podem estar acometidos, como ansiedade, que é algo bem comum hoje em dia, como a questão da esquizofrenia, que também tá muito arraigado dentro da sociedade, depressão, os graus, o leve. Eu tenho um tema, viu? Eu quero ser a co-host também. O burnout na maternidade. Interessante. Viu? Coisa nova, também, né? Na maternidade. Agora tem uma pergunta falando aqui muito agora. Que o rapaz tá me perguntando, né? Não vai escapar dessa perguntando aqui, rapaz, já mandou mensagem aqui, já ligou. Tem um amigo seu, velho, que diz o seguinte: é doença sentir um cheirinho verde e dizer que o Palmeiras tem mundial, doutor? Afinal, o Palmeiras tem mundial ou não tem mundial? Qual é a resposta para isso? É uma pergunta muito complicada. Certo. Ao meu ver, tem mundial sim. Eu tenho inúmeras camisas lá em casa que tem uma estrelinha vermelha que simboliza o mundial. É sério que o Palmeiras vende camisa com estrela? Vende, mandou colocar lá uma estrela vermelha, né? Em homenagem ao Mundial do Flamengo. Homenagem ao Mundial do Flamengo. Lá a eu gosto de dizer que o Mundial do Palmeiras, ele é maior do que os mundiais dos outros times. Os mundiais dos outros times, eles vão para jogar um jogo, ganhou, pronto. É campeão mundial. Do Palmeiras, não. Ele jogou vários jogos contra vários outros times. Em que século isso? 1951. Se o seu time não tem história, não venha reclamar da história do meu. Fernando Pessoa diz o seguinte: que nós somos o tamanho do nosso sonho. O sonho do Palmeiras é muito grande. Ui, papai. É isto. Tá bom. Olha o cheirinho. Não sabe bater pênalti. Desce pro jogador, é o avião. Voa, meus queridos. Bem, pessoal, quero agradecer mais uma vez aqui a presença de nosso querido Demontier, Dr. Demontier, diretamente da La France. Não tenho nada de francês, não. Vem aqui do lado do Ceará. Doutor, não quero falar não, mas o francês, ele tem algo muito específico que tem lá na França, né? Enfim, mas deixa pra lá. Mas olha, deixa aqui o teu contato, caso as pessoas queiram lhe seguir nas redes sociais, caso queiram marcar uma consulta. Qual é o contato que a gente pode entrar e seguir nas redes sociais? No Instagram é @demontielpsiquiatra. É o mesmo nome no Facebook, certo? E essas são as minhas redes sociais mais comumente.
vistas. Tem telefone para contato? Tem. O telefone para marcação de consulta é DDD 87 98831 4295. A gente vai deixar isso tudo anotado aqui nas descrições. Vocês olhem aí as descrições no YouTube, no Instagram do Fala Doutor. Meus queridos, quero agradecer mais uma vez para vocês que estão aí nos acompanhando. Para vocês que vão nos acompanhar, não perca o próximo programa, que também está fantástico. Então, para vocês que estão aí, um beijo! Uou! Minha mulher não gosta que eu faça o uou, mas isso aí eu peguei emprestado de Jô Soares, que é um grande apresentador. Uou! Uma salva de palmas pra gente. É isso aí. E vamos terminar o programa com a chamadinha. Tchau, pessoal. Até a próxima.